Olá pessoal, tudo bem? Inaugura hoje o canal Contabilidade para Não Contadores com o grandioso professor Denilson. Eu sou contabilista, economista, consultor contábil, tributário, trabalhista, financeiro e de custos logísticos. Então eu sou o professor Denilson, o grandioso professor Denilson, que estará aqui no canal que se inaugura hoje, chamado Canal de Contabilidade para Não Contadores. Então, por favor, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe o canal Contabilidade para Não Contadores. Aqui você, microempresário, empresário de pequeno porte, de médio porte, estarão bem informados sobre tipos de empresas, contratos, regimes tributários, empreendedorismo e também sobre formação de preços. Também irei falar sobre contabilidade aplicada ao terceiro setor, desde a constituição, ou seja, da abertura de uma associação, de uma cooperativa, de uma ONG, até a folha de pagamento, o financeiro e toda a gestão da entidade do terceiro setor, entidades sem fins lucrativos. Estarei falando a respeito da importância e a aplicabilidade da contabilidade. Então, está inaugurando hoje o canal Contabilidade para Não Contadores. Mas você também, que é contador, né, que queira estar ligado aqui, curtindo, compartilhando e comentando e se inscrevendo no canal Contabilidade para Não Contadores, será muito bem-vindo. Você, contador, você, economista, você, administrador, você, advogado, estão bem-vindos aqui no canal Contabilidade para Não Contadores com o grandioso professor Denilson, que hoje o professor Denilson tem um assunto muito importante, muito interessante em relação a tipos de empresa, que já vou falar hoje de um tipo de empresa extremamente importante para toda a população, para todo mundo que queira justamente empreender, mas que deseja estar regularizado, legalizado junto aos órgãos públicos, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Receita Federal, Prefeitura e Secretaria Estadual. Então, o assunto de hoje é muito importante porque esse assunto hoje, pessoal, está relacionado a tipos de empresa. E vamos lá, né? O professor Denilson, o grandioso, né? Apresenta informações para você que deseja ser um microempreendedor individual, todas as informações a respeito do microempreendedor individual que nós chamamos o MEI. Vamos lá. MEI, tudo o que você precisa saber sobre o microempreendedor individual, estarei falando hoje no canal Contabilidade para Não Contadores. O MEI, pessoal, foi criado em 2009 para tirar da informalidade profissionais autônomos e pequenos empreendedores. É um tipo de empresa muito simples e que se ajusta muito bem às necessidades de quem atua de forma autônoma. Ao se formalizar como MEI, o empreendedor passa a ter um CNPJ próprio e a possibilidade de emitir notas fiscais e de ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Então é muito importante você se legalizar quando você é um autônomo e não tem nenhuma legalidade. O MEI é uma das possibilidades de você estar legal e, diante disso, regularizado junto aos órgãos públicos e ter aí o benefício, por exemplo, de usar da Previdência Social como o auxílio-doença e aposentadoria, por exemplo. O MEI é uma natureza jurídica e é um tipo societário, criada com o objetivo de facilitar a regularização das atividades econômicas de pessoas que trabalham por conta e que não têm sócios. Das mais de 3,3 milhões de empresas abertas no ano de 2020,
mais de 2,6 milhões são MEI, o microempreendedor individual. Esse número representa um aumento de 8,4% em comparação ao ano anterior, que é o ano de 2019. Atualmente, o Brasil já tem mais de 11,3 milhões de microempresas, de microempreendedores individuais ativos, os MEIs. De acordo com a pesquisa realizada pelo SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com dados da Receita Federal, essa é a maior adesão dos últimos 5 anos ao microempreendedor individual, o MEI. Mas por que quem está começando a empreender agora dá preferência por se tornar um MEI? Um dos motivos que justificam essa procura é a praticidade com que uma empresa nesse formato é aberta. Outra razão é que o recolhimento do imposto é facilitado, realizado em uma única guia denominada, ou seja, chamada DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples dos Microempreendedores Individuais. Será que se tornar microempreendedor individual também é a melhor opção para você? Vamos ver? Para ter essa resposta, é preciso descobrir se a atividade econômica que pretende exercer está na lista, na tabela de atividades permitidas no MEI. Considerar quantos funcionários pretende ter, o limite de faturamento anual, entre outros diversos pontos a serem analisados para você decidir ser um MEI. Por exemplo, quem for um microempreendedor individual, ou seja, o MEI, só pode ter um funcionário, não mais do que um, por exemplo. E o que é o MEI? O MEI é a sigla para microempreendedor individual. Trata-se de um modelo empresarial simplificado, instituído pela Lei Complementar número 128, de 19 de dezembro do ano de 2008, com o propósito de facilitar a formalização das atividades de quem trabalha de maneira autônoma. Ainda que seja uma opção bastante interessante para quem deseja ter o próprio negócio, para ser MEI é preciso primeiro atender a uma série de exigências. Vamos ver essas exigências. Os principais requisitos estão relacionados ao limite de faturamento anual, à quantidade de funcionários que podem ser contratados e a qual atividade econômica será exercida. Pessoal, funcionário, como eu disse, quem for um MEI, microempreendedor individual, só pode ter um funcionário. E o faturamento anual chega até 81 mil e não pode passar de 81 mil. E o faturamento mensal, para que não ultrapasse 81 mil de faturamento anual, deve ser até R$ 6.750. No que se refere ao limite de faturamento, que é o MEI, atualmente o valor é de no máximo 81 mil, como eu falei anteriormente, por ano. Com relação à quantidade de funcionários, um empreendedor MEI só poderá contratar um colaborador, ou seja, um funcionário. A esse deve ser pago no mínimo um salário mínimo nacional ou o piso determinado pela categoria a qual a empresa trabalha. Quanto às atividades econômicas, não pode ser MEI quem exerce atividades intelectuais, tais como médicos, engenheiros, dentistas, advogados, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outras atividades que não podem ser MEI. Além desses pontos que detalharemos ao longo desse material, outras exigências para que o empreendedor possa abrir a sua empresa como MEI são: não ter sócios no negócio que está sendo aberto, não ter outra empresa aberta em seu nome, não participar de outro negócio, seja como sócio, seja como administrador. Outro ponto importante: como abrir um MEI? Para ser registrado como MEI, a primeira questão a ser considerada é a área de atuação, pois, como dissemos, ele foi criado com o objetivo de regularizar profissionais informais.
Por isso, a atividade deve estar na lista oficial da categoria do MEI. Se você atende a esses critérios, deve estar se perguntando como abrir um MEI. Não é certo? Então, eu vou falar para você. Outra boa notícia é que o processo de abertura desse tipo de empresa é bastante simplificado e é realizado online. O passo a passo para se tornar um microempreendedor individual é: primeiro, acesse o portal do empreendedor. Depois, clique em Quero ser MEI e, em seguida, em Formalize-se. Crie uma conta gov.br ou acesse com o seu CPF, caso já tenha. Outro ponto importante: siga as instruções em tela. Nessa etapa, serão solicitados também os seus dados pessoais, tais como o número de RG, o número do seu CPF, o número da declaração de imposto de renda pessoa física entregue e o endereço residencial, como também o telefone de contato para você conseguir justamente ter o seu MEI aberto como microempreendedor individual. Defina as atividades que serão exercidas, o nome fantasia da sua empresa e informe o local de onde irá trabalhar. Por exemplo, de casa, se você vai trabalhar de casa, se você vai trabalhar via internet, ou você irá trabalhar em um endereço comercial. Nome fantasia, gente. Nome fantasia é o seguinte: Casas Bahia ela tem uma razão social. E Casas Bahia é um nome fantasia, por exemplo. Ok? E, gente, confere todos os dados informados. Preencha as declarações solicitadas no portal do empreendedor e finalize a sua inscrição como MEI. Uma vez que a abertura da sua empresa como MEI estiver finalizada, é possível emitir o CCMEI. O que é o CCMEI? Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, que comprova a inscrição e informa o número do CNPJ e de registro na junta comercial. Então, o CCMEI é importantíssimo você ter, porque é ele que vai comprovar a inscrição e a forma e o número do seu CNPJ e o registro na junta comercial. Outra questão importante é que quanto um MEI pode faturar? Como já falamos, ou como eu já falei hoje, o MEI tem um limite de faturamento anual de R$ 81 mil, o que dá uma média de R$ 6.750 por mês, para não ultrapassar R$ 81 mil no ano. Caso ultrapasse R$ 81 mil no ano, a própria Receita Federal ela desenquadra o empresário do MEI e ele vai para um outro regime tributário, para um outro tipo de empresa que não seja o MEI, e irá pagar mais imposto. Esses valores se referem à receita bruta obtida pela empresa ao longo de um ano. Assim, se a empresa tiver menos de 12 meses de atividade, o limite será proporcional, por exemplo, a 6 meses de atuação, com limite de R$ 40.500 anual. Pessoal, também é bem importante que o microempreendedor individual tenha em mente que, uma vez ultrapassado esse teto, ele está obrigado a migrar para outro modelo empresarial. Dessa forma, ao identificar que ultrapassou o limite do MEI, o empreendedor deve fazer o cálculo de quanto foi excedido de vendas para que a Receita Federal desenquadrasse, tirasse a pessoa, o empresário do MEI, para um outro tipo empresarial. Se for até 20% do teto, é preciso, veja bem, continuar pagando normalmente o DAS-MEI até o último mês do ano em exercício. No mês de janeiro do ano subsequente, emitir uma guia de documento de arrecadação do Simples, que é o DAS complementar, sobre o valor total ultrapassado no faturamento do ano anterior. Após recolher o tributo como uma empresa ME, ainda dentro do Simples Nacional. Então, não podemos confundir MEI, que é o microempreendedor individual,
com ME. ME não é microempreendedor individual. ME é o microempresário, que tem um faturamento diferente do microempreendedor individual. Faturamento do microempresário, por exemplo, é de 360 mil no ano. Se nós pegarmos 360 mil e dividirmos por 12 meses, o microempresário tem que ter, durante 12 meses, um faturamento de 30 mil reais, bem diferente dos 6.750 reais do microempreendedor individual de forma mensal. Solicitar o desenquadramento do MEI pelo portal do empreendedor e providenciar a mudança do tipo de empresa MEI para ME. Todos os detalhes de como mudar do MEI para o ME você pode ver neste material. Desenquadramento MEI. Aprenda a migrar de MEI para ME, passo a passo. MEI, microempreendedor individual. ME, microempresário. Caso o limite ultrapassado seja superior a 20%, o empreendedor deve solicitar imediatamente o desenquadramento do MEI, escolher um novo tipo empresarial, que pode ser o ME, microempresário, ou microempresa, ou EPP, que é a empresa de pequeno porte, e fazer a migração. Recolher o imposto excedente via DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, porém o cálculo é feito de forma retroativa ao início do ano calendário em que houve o aumento do faturamento. Em ambos os casos, é preciso comunicar à Junta Comercial do Estado e atualizar os dados cadastrais da empresa aos órgãos relacionados. Outra opção possível, quando o limite do MEI é ultrapassado, é encerrar as atividades como microempreendedor individual e abrir uma nova empresa em outra categoria. Nesse caso, o empreendedor terá um novo CNPJ para o seu negócio. Quem pode abrir um MEI? Quem que pode abrir um MEI? Vamos ver aqui. Pode ser MEI o empreendedor que exercer quaisquer das atividades econômicas que estão listadas na tabela da própria categoria. A tabela de atividades permitidas no MEI traz todos os QNAIs. QNAIs é o Cadastro Nacional das Atividades Econômicas, que podem ser registradas nesse tipo de empresa. É também importante que você também saiba que é possível registrar até 16 atividades, sendo uma principal e até 15 secundárias. Por exemplo, atividade principal, Cadastro Nacional da Atividade Econômica 96025/01, que são os cabeleireiros, manicure e pedicure. Esse é o QNAI dessas atividades. Qual seria a atividade secundária do cabeleireiro, manicure e pedicure? Seria o número 960252, atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza. Quem que não pode ser MEI? Conforme mencionado anteriormente, não pode ser MEI o profissional que exerça alguma atividade econômica intelectual, como médico e advogado. Nessa condição estão profissões como contadores, dentistas, consultores, engenheiros, veterinários, administradores, jornalistas, publicitários, entre esses outros, os médicos e advogados, justamente não podem ser MEI. Além dessa condição, também não pode ser MEI o empreendedor que não atender qualquer uma das exigências características dessa categoria. Por exemplo, se for sócio ou administrador de outra empresa, ou se precisar contratar mais de um funcionário para o seu negócio, para que o seu negócio funcione, então já não pode ser MEI, porque o MEI você só pode ter um funcionário trabalhando. Quais são as atividades permitidas no MEI? São centenas de atividades permitidas para esse tipo de empresa, dentre elas cabeleireiro, manicure, pedicure, comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, promoção de vendas, lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
instalação e manutenção elétrica, atividades estéticas e outros serviços de cuidados com a beleza. Praticamente qualquer brasileiro maior de 18 anos e que não seja pensionista ou servidor público pode abrir um MEI. Se for estrangeiro, tem que ter visto permanente no Brasil. O que precisa ser respeitado na hora de abrir uma microempresa individual é a atividade que vai ser desenvolvida. Mas preste muita atenção, que o empreendimento é para a atividade e não para o profissional. Isso quer dizer que um arquiteto, por exemplo, quiser abrir um MEI para vender salgado, não há problema. Ele não pode exercer a atividade de arquiteto como MEI. Qual é o custo para abrir uma empresa MEI? Para abrir uma empresa MEI não há custo, ou seja, não tem custo, é gratuito. Sua despesa com a empresa será apenas o pagamento mensal do Simples Nacional, que é o DAS. Independentemente do valor das notas fiscais que você emitir no mês, e mesmo se não emitir, você vai pagar apenas o valor mensal correspondente à sua área de atuação. Para os MEIs que atuam como comércio ou indústria, a taxa é de R$ 56 por mês para pagar o DAS. Para prestação de serviços, o valor da taxa é R$ 60 para pagar o DAS. E para o comércio e serviço, juntos R$ 61. O cálculo é relativo a 5% do limite mensal do salário mínimo e mais R$ 1 de ICMS. ICMS é o imposto estadual, que significa Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Caso seja contribuinte desse imposto, que é o ICMS, vai pagar R$ 1. E R$ 5 de ISS. O ISS é o Imposto sobre Serviços. Caso seja contribuinte desse imposto, irá pagar esses R$ 5 do ISS para o município. O pagamento mensal pode ser feito por débito em conta, online ou emissão de documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o DAS, tudo pelo portal do empreendedor. Além disso, não é preciso de contador para abrir esse tipo de empresa. Mas caso o empreendedor se sinta inseguro de realizar esse procedimento sozinho, pode buscar uma unidade do SEBRAE para orientações ou verificar se a prefeitura oferece algum suporte relacionado a empreendedorismo. E também pode curtir, comentar e compartilhar aqui suas dúvidas em relação ao MEI, que eu, professor Denilson, estará à sua disposição para te ajudar, te responder a respeito das suas dúvidas. Como é feita a contribuição mensal do MEI? A contribuição mensal do MEI é feita por meio do DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Nesse documento está incluindo os valores relativos ao INSS, para todos os empreendedores da categoria, ao ICMS, para quem atua no setor de comércio e indústria, ao ISS, para quem atua com prestação de serviços, a ICMS e ISS para quem atua com comércio e serviços. O que significa o INSS? Instituto Nacional do Seguro Social. O que significa ICMS? Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O que significa ISS? Imposto sobre Serviços. ICMS e ISS juntos é porque a empresa tem dois ramos de atividade, comércio e serviço. Quando a empresa paga o ISS, ela tem somente a prestação de serviço. E quando a empresa paga o ICMS, é porque ela é um comércio que compra produtos prontos e revende pagando ICMS na revenda. E a indústria, ela fabrica o produto, paga o ICMS na revenda do produto que ela pagou. Ou seja, a venda do produto que ela fabricou, ela vai vender e justamente vai pagar o ICMS. Os valores mensais de contribuição do MEI de 2021 são R$ 56 para comércio ou indústria, R$ 155 do INSS e R$ 1 do ICMS.
R$ 60 para as empresas de prestação de serviços, sendo R$ 55 do INSS e mais R$ 5 de ISS. R$ 61 para comércio e serviços, sendo R$ 55 do INSS mais R$ 1 do ICMS. Então, nós vamos somar os 55 mais 1 mais 5, e aí nós temos o valor de R$ 61 de DAS a ser pago para o microempreendedor individual, que seja comércio e serviço. Para a emissão do boleto para pagamento, é preciso acessar o portal do empreendedor, e para isso você tem que clicar em Já Sou MEI e em seguida em pagamento de contribuição mensal, e aí escolher entre pagamento online ou débito automático ou boleto de pagamento. Também é possível acessar direto a página do Programa Gerador de DAS do microempreendedor individual no portal da Receita Federal. O recolhimento do DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional, do MEI, deve acontecer mensalmente. Até o dia 20 de cada mês deve ser pago o DAS MEI. É obrigatório ao MEI emitir nota fiscal? O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal se a transação comercial, ou seja, a venda ou prestação de serviço, acontecer para uma pessoa física. No entanto, se for para uma pessoa jurídica, ou seja, para outra empresa, essa emissão se torna obrigatória. E quais são os direitos do microempreendedor individual? Uma das vantagens que mais se destacam ao sair da informalidade e se tornar MEI é que o empreendedor passa a ter uma série de benefícios garantidos, entre eles a aposentadoria do INSS, o auxílio doença, auxílio acidente de trabalho, os auxílios, os benefícios do INSS, o MEI, o microempreendedor individual, tem direito. Pessoal, aqui são os direitos do microempreendedor individual, que tem como vantagem e se destaca sair da informalidade e ter os direitos e benefícios em relação à Previdência Social e INSS, sobre a aposentadoria e também os auxílios, entre eles auxílio doença. E para a mulher, por exemplo, o auxílio maternidade também é importantíssimo. Esse material de hoje, esse tema de hoje sobre o microempreendedor individual, foi para te atualizar, para te informar a importância de você se regularizar, de você se legalizar, de você conseguir estar em dia com as suas atividades junto à Receita Federal, junto ao município, prefeitura, junto ao Estado, Secretaria Estadual da Fazenda, e assim a sua empresa legalizada, em ordem, regularizada, formalizada como MEI, que é um tipo de empresa. E o Denilson hoje no canal Contabilidade para Não Contadores procurou te atualizar sobre o MEI. E não se esqueça de se inscrever no canal Contabilidade para Não Contadores, curta o canal, compartilhe, comente o canal Contabilidade para Não Contadores, porque ainda estarei dando continuidade a esse trabalho, a essa apresentação importantíssima sobre o tema MEI, microempreendedor individual, aqui no canal Contabilidade para Não Contadores. Por isso, se inscreva, curta, compartilhe, comente o canal Contabilidade para Não Contadores. Um abraço a todos e até a próxima.